Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Liberdade, mais um programa Papo de Fé, agora num estúdio novo, numa salinha nova aqui, para receber o nosso convidado. Pastor, boa noite, seja bem-vindo ao programa Papo de Fé. É uma honra receber o senhor aqui para a gente conseguir compartilhar informações, absorver aprendizado, né? A gente vem seguindo uma temática em relação à fé internacional. No último programa que a gente teve, a gente recebeu um pastor de Portugal que compartilhou informações, né? A gente recebeu, foi no penúltimo programa, né? No último foi com um agente de viagens que vai frequentemente a Israel, onde a gente falou sobre os conflitos que está havendo lá, esse ataque de Irã, né? Algo que o senhor com certeza vai poder compartilhar um pouco de conhecimento em relação a isso também. Lhe apresentando então o pastor Jorge, que está junto aqui, que faz parte do Papo de Fé, um poço de sabedoria. Sem ele é difícil a gente conseguir desenvolver muitas coisas, né? O Júnior, que foi o rapaz que ele convidou, né? Fez parte agora do Papo de Fé, nessa nova etapa do Papo de Fé, vem agregando muito, né? E eu vou passar então para o pastor Jorge, lhe cumprimentar, e posteriormente o Júnior vai fazer uma apresentação sua, da mesma maneira o senhor vai fazer sua auto-apresentação, né? Muito boa noite, Deus abençoe. É uma alegria poder compartilhar com mais alguém que está desenvolvendo a obra de Deus por esse planeta, falando do nome de Jesus. Então, boa noite a todos. Como o Hélito falou, né, eu tive a ideia de convidar o pastor Lierte aí, porque ele esteve na nossa igreja batista aí há uns meses atrás, e foi muito legal, a gente pôde ter um pouco de interação e a gente fica muito feliz por isso. E a gente conhece também tem acompanhado um pouco nas redes sociais como é a trajetória do pastor Lierte, e eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre como é ser pastor aí nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, como é que é a região que o senhor mora aí, como é que funciona a questão multicultural que o senhor citou também, e a gente vai desenvolvendo aí durante a nossa fala. Pode se apresentar aí, pastor. Você está falando assim, bate! Que alegria ter essa conexão aí com o Rio Grande do Sul, com vocês. Primeiro eu quero dizer que servir aqui na Nova Inglaterra é você ter uma dinâmica de ministério que valoriza a tradição, mas convive diretamente com a inovação. Imagina só, os Estados Unidos começou aqui. Figuras lendárias como George Washington, na história da Revolução Americana, Paul Revere, são frequentemente citadas e lembradas aqui. Também na história do evangelicalismo norte-americano, Jonathan Edwards, passando por George Whitefield, que veio, né, da Inglaterra para cá como um dos avivalistas, Charles Finney, D.L. Moody, são figuras também históricas aqui. Mas, infelizmente, a igreja perdeu a relevância. É interessante que no centro de Boston tem o local onde ele aceitou Jesus, mas nesse lugar onde que tem lá, ninguém sabe quem foi D.L. Moody. E a inovação de viver com a pós-modernidade, né? A gente pode até falar que hoje a gente vive no período da hipermodernidade. Agora, a palavra de Deus é a mesma, o evangelho é o mesmo, e a gente vê assim como o evangelho é eficaz, mesmo mediante a tanta mudança no mundo, e principalmente aqui,
que é um lugar que faz mudanças, que é um lugar que realmente transcreve essa pós-modernidade que nós vivemos, mas o evangelho ainda alcança pessoas, mesmo num momento de pós-cristianismo que nós vemos aqui na Nova Inglaterra. Imagina você que todas essas bandeiras e agendas que a igreja hoje sofre, né, que a igreja continua sendo uma contracultura à cultura desse mundo. O evangelho ainda continua sobrevivendo e o evangelho ainda transforma pessoas, mesmo estando nessa realidade que nós estamos aqui. A Nova Inglaterra é como se fosse Rio Grande do Sul, aqui também é um campo missionário. Não estou no Texas, onde existem aí megas igrejas, grandes ministérios. Nós estamos aqui na parte nordeste dos Estados Unidos, aonde as colônias começaram e aonde o evangelho vive um momento de, vamos dizer, a plantação de igreja há 10 anos atrás e agora, pós-Covid, a revitalização de igrejas. Então, é um desafio, mas para nós para nós também um privilégio. Eu vejo aí o pastor Jorge, vejo vocês aí no Brasil. Com a globalização, muita coisa aí é coisa que a gente convive aqui. Então, esse mundo globalizado, ele mudou a maneira de fazer igreja. Imagine só, o que custaria para nós estarmos juntos hoje? E hoje, pela tecnologia, a gente pode estar junto em qualquer lugar. Vocês citaram em Portugal, eu estou de viagem agora, indo para Portugal participar de uma conferência de liderança da Rede Inspire, lá na região de Lisboa. Depois eu vou para Porto, uma igreja que nós ajudamos a plantar no norte de Portugal. Mas você vê o fenômeno de etnias, e aí eu acho que o missionário que outrora era europeu e norte-americano, ele começa a ser alguém diferente. Ele não é mais, na sua grande maioria, o europeu ou o americano que, quando eu era mais novo, eu tive a oportunidade de ter essa relação América Latina como um todo, na África, na Ásia, e a gente vê a parte sul do globo liderando missões mundo afora. Então é só para a gente começar a nossa conversa aí, e gaúchos de Jesus, quando eu estive aí, eu vi a mão de Deus no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Não podemos faltar o mate aqui, né? O mate no papo aqui não pode faltar. Mas é verdade. Eu tô com inveja de vocês, é inveja santa. Realmente, a gente observa isso, né? Uma grande mudança na chamada, seria a geopolítica missionária. Ela hoje, os países que foram alvo de missões há um século passado, hoje são os pontas de lanças do trabalho missionário no mundo, né? O Brasil tem espalhado missionários por todos os continentes e a gente percebe que também a própria imigração do Brasil, né? Muitos brasileiros indo trabalhar na América, na Europa, na Oceania, tem aberto portas para que as igrejas brasileiras efetivem uma ponta missionária, levando um pouco do nosso jeito de semear a palavra para as outras nações. Mas sempre é complicado, né? Porque ainda que se faça missões em pessoas que falam português ou no idioma nativo, a gente tem sempre aquele embate do choque de culturas, né? No evangelizar. Porque evangelizar você tem que pregar dentro da cultura do povo que está recebendo a palavra. A gente experimenta isso aqui, de uma região para outra do Rio Grande do Sul, de uma região para outra do Brasil, a forma de anunciar a palavra ela tem que ser integrada. O Brasil tem diversas culturas. O nosso Rio Grande aqui, da capital para aqui onde nós estamos, a cultura é diferente. Lá, a região de fronteira é outra cultura também, o centro do estado. Então, fazer missões sempre é um desafio, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse... O que a gente vê, pastor João... Sim. Não, pode falar, pastor. O que a gente vê é o seguinte, vamos lembrar do David Brenner, né? O David Brenner
Sim. Foi aquele jovem que converteu nas pregações do Whitefield, do George Whitefield, quando ele veio pregar aqui pertinho de mim, em Connecticut, na Universidade de Yale. E o que ele faz? Deus chama aquele jovem para ser pregador e evangelizador e missionário dos índios americanos. Ele teve que ir para a mata e pagou o preço, pegou uma tuberculose, morreu de tuberculose, 29 anos, evangelizando os índios. A primeira coisa que o missionário tem que entender é que ele não tem um chamado. O chamado que tem que ter a ele. Ele já morreu, ele já se entregou. E a primeira postura é, olha, você vai para o campo, você, além de assimilar a cultura, você precisa se adaptar e viver no meio deles. Não dá para trazer o Brasil para a América, porque isso daqui é a América. Aonde eu estou, principalmente, igualzinho o Rio Grande do Sul, que as tradições são levadas a sério como um valor, a gente tem que aprender a valorizar o patriotismo, que aqui é muito latente, as figuras e heróis da nação, e é interessante como que isso abre portas. Por exemplo, eu pastoreio americanos, eu pastoreio veterano de guerra, eu pastoreio pessoas que amam essa nação, inclusive arriscaram a vida deles servindo a nação nas Forças Armadas. E eles ficam assim, quando no dia a dia da igreja, ou no processo de discipulado, eles falam assim, cara, não é certo você amar essa nação mais do que nós. Você não sabe o tanto que isso é bênção para nós, porque reacende aquela paixão, aquela chama que um dia era mais latente. Então, assim, concordo, tem que olhar a contextualização. E o missionário brasileiro, por exemplo, eu acho que nós herdamos isso do português, né? Essa nossa paixão pela terrinha, a nossa paixão pela nossa brasilidade. Ok, é importante amar o Brasil, eu continuo amando o Brasil. Agora, se o nosso coração foi moldado por Deus para a chamada missionária, o nosso coração é grande o bastante para amar outra nação. E amar essa outra nação é amar os valores, amar a cultura, amar as pessoas. E olha, não é um processo fácil, não. Tem que ser assimilação, adaptação e aprender, principalmente, a humildade de aprender a viver de novo. Mas é uma experiência fantástica. Existe também processos, alguns missionários. Eu tive a oportunidade de ter cidadania americana e dou conselho para todos os missionários que estão servindo no mundo. Se você tiver uma maneira de passar por um processo de naturalização para adquirir a cidadania no país que você está servindo, é coisa boa, porque abre portas para alcançar ainda mais pessoas. Porque enquanto você está como missionário, principalmente aqui, que é uma terra que precisa de evangelização, e muita gente vem, mas não fica, não é muito diferente do Rio Grande do Sul também, não. Eu sei que vocês também tiveram muita força missionária que não ficaram aí. Então fica assim, olha, ele é missionário, mas será que ele vai ficar? Quer dizer, quando você começa a criar raízes, você começa a ganhar o respeito das pessoas. E aqui tem uma frase, o Wellington, pastor Jorge e Paulo Júnior, aqui tem uma frase muito forte. You gotta earn the right to be heard. Você tem que ganhar o direito de ser ouvido. E esse ganhar o direito é o quê? É a pessoa assimilar, cara, esse cara veio para ficar. E aqui, a pessoa aqui da Nova Inglaterra, especialmente em Massachusetts, onde eu vivo, o cara é bem gaúcho. Ele é raiz. E ele gosta muito das coisas dele. Então, ele não dá muita bola para quem está aqui só passando. Ele dá bola para aquele que realmente veio, mas veio para plantar raízes. E vocês, para mim, é o melhor exemplo do Brasil, é o povo gaúcho. Como vocês valorizam a raiz, a questão da raiz. A pessoa tem que ter vínculo, tem que ter aquela coisa que é vinculada à cultura, ao valor. Acho que é por isso que eu aqui da Nova Inglaterra, eu amo esse pessoal do Rio Grande do Sul e a gente faz de tudo para ter parceria com vocês, porque nós falamos a mesma linguagem em termos de valores culturais. Pena que a gente não aprendeu ter o churrasco bom e o chimarrão bom que vocês têm. Pastor, quando o senhor cita aí a questão da raiz, a questão do amor, a gente vê essa questão é visto em filmes, né?
o amor americano, né? O amor do jovem que tem para querer servir ao exército, defender a sua pátria. Quando nós aproximamos esse contexto da questão do evangelho, né? A gente sabe que hoje no Brasil, no contexto geral, a gente tem várias formas de classificar o cristão ou o crente, usando um termo mais conhecido. Quando a gente associa isso, a gente vê que a gente tem um grande número de igrejas, com um grande número de formas. Existe a reformada, existe a pentecostal, neopentecostal, enfim, são tantas que a gente encontra por aí. Quando a gente aplica isso no cenário internacional, na região onde que o senhor está, é da mesma maneira? Existe essa variedade de ministérios, de formas de compreensão? Existe também essa forma de disputa, às vezes, embora muito errado isso, mas que a gente compreende que existe, né, no cenário brasileiro. Isso é algo que se encontra aí também? Infelizmente, meu brother, dizendo para você, é a mesma coisa. E eu creio que o Brasil reproduz o que acontece aqui na América, infelizmente, assimilação negativa. A única diferença é que aqui nós temos uma chamada mais forte a um calvinismo radical. A América, ela tem um calvinismo aqui muito radical. E esse calvinismo radical, ele divide famílias. Não é saudável para igrejas, não é saudável para as pessoas. A onda pentecostal da América, ela já teve o seu apogeu anos atrás, ela não tem mais a força que outrora ela teve. Agora, no meio de tudo, eu entendo o seguinte, o que nós fazemos aqui na Nova Inglaterra? Nós temos um mundo plural. E esse pluralismo, ele afeta também a teologia das pessoas. Querendo ou não, até mesmo os púlpitos não estão mais púlpitos segmentados. Por exemplo, um púlpito 100% de batista, um púlpito 100% presbiteriano, ou um púlpito 100% neopentecostal. Você vê aí que o próprio movimento da cultura, ele afetou essa dinâmica da teologia. A única coisa que nós temos que ter cuidado é essa disputa interna das igrejas não atrapalhar a igreja como um valor, como um todo. Como, por exemplo, nós batistas, e aí eu falo da nossa denominação aqui, nós estamos revendo algumas coisas. Por quê? Deixa eu dar um dado para vocês. Os últimos 50 anos da Convenção Batista do Sul, a convenção que eu faço parte, a convenção que eu tenho, para mim é um privilégio. Eu hoje sou primeiro presidente brasileiro da Convenção da Nova Inglaterra, isso em mais de 180 anos de história. Eles me elegeram no último ano passado, eu já tinha servido como vice-presidente, agora eu estou presidente da convenção. Mas nos últimos 30 anos, aliás, 50 anos da nossa denominação, houve uma queda e outra coisa. Olha esse número tem que nos despertar. Dos jovens que nós temos hoje, isso assim, passando nos últimos 50 anos, só 30% ficaram na igreja. Em outras palavras, todas as crianças que a gente ministra, imagina só, daqui uns anos, só 30% delas vão permanecer na igreja. Isso para nós foi um dado, e você sabe, aqui na América nós levamos estatística muito a sério. Isso foi um dado que houve um despertamento para nós. Um outro despertamento que deu para nós somos uma denominação com mais de 15 milhões de membros, mas os cultos finais de semana não chegam a 7 milhões de membros. Então, o que está acontecendo? Poxa, como assim? O que está acontecendo é que as pessoas se revezam para ir para a igreja. E na cabeça do norte-americano, ir na igreja uma vez por mês, a pessoa é membro da igreja. Então, essa secularidade, esse secularismo, esse novo estilo de vida da pessoa, que a igreja não é mais um ambiente da pessoa, nos despertou para fazer uma coisa. Primeiro, mudar a estratégia de discipulado dentro da igreja, porque se a igreja fosse um negócio, e se nós tivéssemos só 30% de retenção ou 30% das pessoas, significa que a igreja já tinha quebrado. Isso já acontece há 50 anos. Então eu falo para vocês, igreja não é negócio. Então, nós temos que mudar a nossa estratégia e a nossa visão do que é o discipulado. Voltar a ter cultura de mesa, voltar a ter cultura de culto doméstico, voltar a ter cultura de aquele discipulado 1 a 1. Segunda coisa,
a igreja voltar a ter relevância para ela voltar a ser o centro da vida da pessoa. Existe uma coisa, vocês aí do Brasil conhecem o Starbucks. Qual a diferença do Starbucks? Aqui na América, o Starbucks tem o maior concorrente dele, que é maior do que ele, que é o Dunkin' Donuts. Qual a diferença do Dunkin' Donuts para o Starbucks? O Starbucks, você pode tomar seu café e ficar lá usando a internet. O Dunkin' Donuts já tem uma placa lá, ó, pega o seu sua rosquinha e sai fora daqui. Já tem lá, você não pode ficar aqui mais de 20 minutos. Mas por que o Starbucks foi sucesso? Eles descobriram um negócio de teoria do terceiro ambiente. O que é a teoria do terceiro ambiente? Primeiro ambiente, casa. Segundo ambiente é a escola. E o terceiro ambiente é o quê? É qualquer coisa entre o escola ou trabalho e a casa da pessoa. A igreja precisa ser esse terceiro ambiente. Sim. Fora a família e o trabalho ou a escola, a igreja precisa voltar a fazer isso. Na América, infelizmente, a América não é mais um país cristão. E por ela não ser mais um país cristão, a igreja perdeu a relevância. Ela não é mais o terceiro ambiente do estilo de vida das pessoas. E pasmem, até na vida dos crentes. O crente norte-americano, pastor Jorge, imagina se isso fosse aí no Brasil. Ele só quer ir na igreja um domingo por mês. E essa é a nossa realidade que nós estamos enfrentando. E terceiro é o seguinte, ó, o povo tem que voltar ao evangelho e converter todo mundo de novo. Na verdade, existe um esfriamento espiritual. E aí eu falo, gente, olha, vocês estão aí no Brasil e as pessoas, assim, não acostume com aquilo que acontece aí. O que está acontecendo no Brasil é coisa maravilhosa. Igreja de jovens, né? Aqui a igreja não tem muitos jovens. Mas por quê? Existe a paixão, o ardor, e que quando eu falo assim, o americano precisa converter de novo, é aquela máxima lá das 7 igrejas, né? Voltar ao primeiro amor. E é necessário fazer hoje isso. Pastor, eu tenho uma questão aqui para falar, seguindo aquilo que o senhor tem falado, que é, eu trabalho com tecnologia. E a gente até estava conversando agora, quinta-feira, eu, o Vitor e o Hélio também estava participando da conversa, a gente estava falando que a tecnologia, muitas vezes, ela atrapalha o relacionamento pessoal. Porque hoje é muito mais fácil tu ter um feed no Instagram, tu tá lá rolando, vendo o que está acontecendo na vida das pessoas, que tu chegar e dizer, Wellington, como é que tá a tua vida? Né? E o senhor não acha que isso é um grande fator determinante tanto para as pessoas de fora quanto as pessoas de dentro da igreja? Não é um fator determinante para esse distanciamento? Porque a gente vê que não é só aí, mas a gente vê que chegou primeiro aí, né? Esse distanciamento. Mas é uma tendência que está se repetindo aqui no nosso país, a gente vê também. Que está se repetindo essa questão desse distanciamento. E eu, como alguém que trabalha com tecnologia, né? E tendo formação em tecnologia, dentro do meu pensamento, eu acho que isso tem muito, muito a ver com isso, né? Apesar de tecnologia não ser boa nem má, mas eu acredito que as pessoas têm usado ela de uma forma equivocada. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que tecnologia é aquele negócio que não tem jeito da gente querer brigar com relação a ela. Ela veio para ficar. E olha que facilidade que nós estamos tendo aqui, usufruindo disso. Agora, como tudo que vem na vida, por exemplo, um automóvel na vida de um jovem pode ser excelente e pode ser o fim da vida dele. Um curso superior na vida da pessoa tem tudo para ser excelente, mas pode ser o fim da vida da pessoa. Eu mesmo teve uma irmã que chegou perto de mim, um filho acabou de formar em medicina. Quer dizer, medicina aí no Brasil é considerado um dos melhores cursos. Dificilmente esse cara vai dar errado na vida dele, mas o cara não quer mais ser crente. E ela falando assim, eu prefiro ele sem curso de medicina do que crente, porque a medicina não foi benção para a vida dele. Eu acho que, com relação à tecnologia, cada um vai ter que se avaliar. A única coisa que eu coloco é o seguinte, entender que isso daqui é igual cachaça, tá? Isso é igualzinho cocaína, tá? Porque eu sei que para algumas pessoas cachaça não tem problema. Ok, então vamos falar de cocaína. Isso daqui é maconha. E falar de maconha, eu posso falar de maconha com propriedade, legalizar a maconha no meu estado. Sabe o que aconteceu com a legalização da maconha aqui? Tá todo mundo maluco. Muitos problemas com a maconha legalizada. E aí vai a tecnologia é algo que
distancia quem está perto e traz para perto quem está longe. Agora, a gente pode mudar isso. Nós podemos, assim, com o conhecimento de Deus, com a aplicação da palavra, a gente pode usar a tecnologia para o bem. Eu não vou aqui dizer que a tecnologia tem esfriado as pessoas aqui, que nós temos mais problemas. Um deles é maconha. Imagina só, nós estamos tendo um debate hoje, né? Tem aquele debate no meio evangélico, se beber pode, né? Até onde a bebida alcoólica é boa. E aquele debate, a gente não vai entrar aqui no foco aqui, mas agora que legalizaram a maconha aqui nos Estados Unidos, agora os crentes estão debatendo. Tem crente maconheiro, porque legalizaram. Pastor. E aí eu falo para você, qual que é o problema nosso? O problema nosso é voltar para Deus. Nós temos que voltar para Deus e ficar realmente assim, despertados para aquilo que é essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Agora, peço a vocês uma coisa, orem pela América, porque a América não é a América que um dia eu conheci, um dia outras pessoas, né? A América já produziu tanta coisa boa para teologia. Você falou da tecnologia, vamos falar de teologia também, Paulo Júnior, só provocando aí, e o pastor Jorge Wed, não perca seu pensamento. Teologia é coisa boa, né? Mas tem teologia ruim também. Tem teologia ruim. Eu mesmo vivo numa região, a teologia do Deus morto, que foi um fenômeno da década de 60 aqui nos Estados Unidos, hoje, em pleno ano 2024, eu estou colhendo problemas dessa teologia. Olha que coisa ruim. E gente inteligente, na cidade que eu sou pastor, eu pastoreio 2 igrejas. E uma das cidades que eu sou pastor, que é uma igreja americana, a igreja New Life Community Church, fundada em 1785. Olha só, eu sou o único pastor que prega o evangelho. A outra igreja que tem lá não prega o evangelho, e a pastora é lésbica, casada com uma mulher, e esse é o padrão da Nova Inglaterra, por quê? É uma teologia chamada de teologia aberta de afirmação. Consequência dos nossos irmãos congregacionalistas, os congregacionais, o povo do avivamento puritano, que trouxe para nós, depois da década de 90, um documento teológico falando que, não, a homossexualidade não é mais pecado. Então, tecnologia e todas essas guias, inclusive a teologia, se quiser ser usado para o mal, ela tem potencial para ser usado para o mal. Agora, a diferença é quem está manuseando a tecnologia, como também a teologia, quem está por detrás. Se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, a tecnologia não vai nos distanciar. Só fechando esse pensamento aqui, que foi provocativa a sua pergunta, Paulo Júnior. Mas, pastor, então, seguindo o contexto no que o senhor falou, um certo afastamento das pessoas à igreja, uma certa ida que a gente poderia até compreender de uma não necessidade de estar diariamente na presença de Deus, e também o senhor citou a teologia, mas antes disso, todas essas, o senhor citou o sistema calvinista, e a gente sabe que existe um debate dentro da faculdade de teologia, na qual o senhor citou também em relação aos arminiosos. Nessa comparativa, a gente sabe que, para um lado, não se perde a fé, porque o escolhido, uma vez escolhido, não se perde a fé. Para o outro lado, a gente, de acordo com os teus atos, a gente perderia a fé. Isso num contexto, falando de uma forma rasa, não aprofundada. Mas o senhor falou que o sistema calvinista muito próximo aí, né, muito imerso na cultura nos Estados Unidos. E o senhor faz uma associação que isso, justamente seguindo a linha do que uma vez salvo, sempre salvo, tem influenciado essa posição cultural das pessoas? Eu estou na terra do Jonathan Edwards. E o Jonathan Edwards, até então, ele não só foi, ele é o maior teólogo americano. E você pega essa herança do Jonathan Edwards, você vê que com o gigantar da teologia calvinista, o que aconteceu com o evangelismo?
Acabou. Não tem mais evangelismo, os movimentos missionários começaram aqui. Eu não estou aqui culpando uma linha da teologia, mas isso influencia e traz um esfriamento, já que os escolhidos aqui já tem a lista de quem foi, para que evangelizar? E aí eu falo para você assim, se você me perguntar, Lierte, você é calvinista, você é arminiano? Eu falo para você, olha, eu sou de Jesus. Eu não sou nem A nem B. Essa é a minha, porque eu entendo que o tempo de debates teológicos já passou. Eu estou lidando com a comunidade, por exemplo, lá em Georgetown, eu não tenho nem 2% da população da minha cidade que é evangélica. Então significa que se Jesus voltasse hoje, ou se essa pessoa morresse, ela não iria alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Uma pessoa na rua me abordou e falou assim, mas pregador, eles me chamam assim, pregador, as pessoas da comunidade, pregador, você fala que Deus vai mandar as pessoas para o inferno? Porque é interessante isso. O cara não acredita em Deus, o cara não acredita em teologia, mas quando fala de inferno, você chama ele para briga. E a pessoa me abordou, você está mandando eles para o inferno? Deus está mandando eles para o inferno? Eu falei assim, filha, mandando não. Deus proveu a saída do inferno. Quando eu nasci, você nasceu, nós já estávamos já rumo para lá. E Deus nos deu Jesus para nos tirar de lá. E aí a gente sempre termina dando uma gargalhada, conversando, levando numa boa, porque não é confrontando que a gente vai ganhar essas pessoas, é mesmo semeando a palavra, mas existe sim uma influência. E uma coisa, aí eu falo para vocês a minha realidade, tá? Aonde a gente vê uma predominância de calvinismo na Nova Inglaterra, você não vê igrejas crescendo, você não vê um movimento de igreja saudável, ao contrário, você vê um declínio dessas igrejas que são o hardcore Calvinism, que é aquele calvinismo extremado, ok? E você vê, na verdade, em igrejas que têm como cultura o evangelismo, como valor o evangelismo, essas igrejas sim estão avivadas, estão crescendo. Existe crescimento evangélico na Nova Inglaterra? Sim. Existem pessoas sendo salvas e batizadas? Sim, existem, mas são igrejas que têm, dentro da sua prática, a prática do evangelismo, do discipulado e a prática da comunhão. Eu não quero aqui colocar aqui como metodologia a igreja com propósito, não é isso. Mas aqueles propósitos, como princípios, refletem bastante a saúde de uma comunidade de fé. Então, igrejas que eu vejo que tem prática de comunhão, as pessoas acabam o culto, não vai embora para casa, fica ali conversando. Isso é um bom sinal, sim. Ok? Aquelas igrejas que têm coragem de sair para fazer evangelismo, mesmo que seja aquele evangelismo sem muita estratégia, o famoso panfleto, cara, mas estão fazendo alguma coisa. Essas igrejas têm êxito. E volto a bater na tecla, tem sido aqui a minha estratégia, a cultura da mesa. Se você não tiver aquele tempo, tete a tete, 1 a 1, gente, olha, evangelho é o mesmo. E pessoas, mesmo que a gente está em lugares diferentes, pessoas são pessoas. E quando elas têm esse tempo de serem ensinadas no discipulado 1 a 1, a gente vê o Espírito Santo trabalhando, ok? E os calvinistas aí, eu amo eles no nome de Jesus, tá? Nós também amamos. Eu acho que dentro do calvinismo, quanto dentro do arminianismo, pode ter interpretações erradas, né? Porque também o arminiano pode ir por uma linha muito errada, que é achar que ele, por esforço próprio, pode chegar à salvação, né? Se for um hiper-arminianismo. E uma coisa, Paulo Júnior, você tocou num ponto aí. Olha só, eu estou na terra do Jonathan Edwards, mas também a terra do George Whitefield. Olha como é que os crentes aqui da época, eles queriam assistir um debate do Whitefield contra o Jonathan Edwards. Esses caras nunca se debateram, conviveram junto na mesma época, nunca tiveram conflito e, para a glória de Deus, todos eles deram a contribuição para a igreja. Eu acho que a gente tem que respeitar um ao outro e entender que Deus é o Deus que age e trabalha. No fim das contas, se é calvinista, se é arminiano, pouco importa, né? Importa a gente ser cristão. Ser de Cristo é mais importante, né? Porque a forma com que, se Deus vai nos salvar por
por soberania ou se ele vai nos salvar por presciência, isso pouco importa na nossa caminhada, né? Porque a gente não tem como julgar o nosso irmão, a gente não tem nem como julgar a gente mesmo, vamos dizer assim, por assim dizer. E é Deus que faz é Deus que sabe se ele, se ele é calvinista ou se ele é arminiano, no fim das contas, né? Ou se ele não é nada disso e ele tá muito errado nessa questão. Mas, enfim. Deus não tem nada a ver com isso. Pastor Jorge, o que que essa turma... e olha, gente, poxa, eu sou teólogo, eu amo teologia, eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas aqui na América, de ter estudado com gente boa, mas eu gosto do exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz faz qualquer arminiano e qualquer calvinista não entender nada. É verdade. Não, a gente entende que eu assim, tive o privilégio, né, de estudar no Seminário Teológico Batista lá em Porto Alegre, depois fiz meus estudos, dei aula de teologia em vários seminários aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho um chamado aqui para esse estado, né? Não, eu sou daquele, como o pastor está dizendo, sou raiz. Meu negócio é aqui, vim para ficar, não vou embora desse estado, porque é um estado que precisa muito da salvação. Então, a gente tem procurado treinar o Brasil. Uns 10 anos para cá, eu disse assim, gente, olha, é importante você estudar, é importante você ler, mas o livro que você tem que estudar profundamente é a Bíblia. E o que você tem que ensinar é as pessoas a transformarem a Bíblia na sua prática de vida. Então, a gente tem o nosso próprio curso, né? Chama CTC, Centro de Treinamento, onde a gente forma obreiros, e eu digo para eles, aqui não tem essa coisa de eu acho, eu penso. Nós vamos falar, está escrito. Né? O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. E aí vamos mergulhar nela, vamos entrar fundo nela. Porque eu vejo, assim, a internet, né, e a tecnologia, assim, ver todo tipo de alimento disponível para a pessoa comer. Vai desde um evangelho aí ateu, que existe, né? Pregam uma teologia onde está fora do jogo, até esses extremos aí, onde a gente percebe esse caso que o senhor está falando aí, né, do liberalismo total e pentecostalismo, enfim, há um leque tremendo e a pessoa abre ali o YouTube e tem um sermão de cada estilo para ele comer o que ele gosta. E há poucos dias Deus me deu uma palavra, uma mensagem, né, um sermão, dizendo Deus não serve buffet. A gente vê que cada vez que Deus alimentou o povo, ele deu uma comida específica para aquele momento. Né? Lá no deserto tinha o maná, Jesus deu pão e peixe, e cada hora tinha o alimento certo para a hora certa, e você não tinha escolha, você tinha que comer aquilo que Deus estava te dando. E Deus tem, eu entendo que Deus tem para nós sempre essa palavra rema, que é uma palavra específica para um povo específico, numa hora específica. A palavra que Deus tem para o povo da Nova Inglaterra aí, nesses dias, vai ser uma palavra que Deus vai revelar através da sua vida, de outros homens de Deus aí na terra, que vão trazer aquele alimento. Não adianta a pessoa querer comer o que estão falando lá na Coreia ou aqui no Brasil, porque vai ser indigesto para ele, nesse momento, né? E então, eu creio muito naquilo, comungo da mesma ideia que o pastor está falando, dessa teologia de mesa, de nós termos aqui, sentarmos. O Papo de Fé procura ser um pouco disso, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, porque essas aí eu acho que já entramos bastante nessa seara. Que o senhor pudesse, pastor, compartilhar conosco, assim, uma das experiências, ou uma das experiências mais marcantes aí nesse campo missionário que o senhor teve, alguma conversão, um mover de Deus, algo que pudesse edificar a fé daqueles que nos ouvem. Para esquecer.
Você vem para o campo missionário e você tem igrejas que te enviam, a minha igreja do Brasil e a igreja também nossa aqui da América, no estado da Louisiana, que me enviou aqui para Nova Inglaterra. Né? A Louisiana fica no sul dos Estados Unidos. E foi uma parceria entre uma igreja brasileira, no estado de Minas Gerais, com a igreja aqui da Louisiana. A gente já tinha relacionamento há muitos anos. E quando eles me enviaram para Nova Inglaterra, o objetivo era plantar uma igreja. Quando eu chego aqui, eu começo a plantar essa igreja em Boston, mas também começo a ajudar as igrejas americanas que estavam sem pastores. Naquela ocasião, eram mais de 38 igrejas da nossa denominação aqui no norte que estavam sem pastores. Então, a gente tinha uma agenda, até que eu fui pregar nessa igreja, a igreja no estado de Vermont, e acabei sendo convidado para ser pastor dessa igreja também. Então, foi um período muito legal, que eu estava plantando uma igreja em Boston, 3 horas de viagem e pastoreando uma outra igreja no outro estado, pertinho do Canadá. E olha, nos meus primeiros 2 anos de plantador de igreja, pastor, que dificuldade. Eu não consegui batizar ninguém, cara. E, assim, vocês aí do Rio Grande do Sul sabem o que é valorizar e celebrar um batismo, que eu sei que a realidade de vocês aí também é tão difícil quanto a nossa aqui. E nessa ocasião, foram 2 anos sem batizar ninguém, cara. E foi uma angústia. Quando a gente, que é batista, vai fazer os relatórios missionários e não tem número de batismo, é frustrante. Eu cheguei a perguntar para Deus assim, será que eu fui chamado mesmo para esse lugar? Ou foi só um assovio? Foi chamado ou me assoviaram? De repente, eu lá no estado de Vermont, a primeira pessoa que eu batizei, o nome dela é Sheila Wing, o marido dela, ela fruto de tragédias pessoais, o marido dela tinha sido assassinado por um traficante da cidade, parece até história de Rio de Janeiro, não, é história de Vermont, aqui nos Estados Unidos. O marido dela viu um traficante gritando com a namorada dele e ele chamou a atenção do cara, chamou a atenção do cara e ele levou 4 tiros nas costas e veio a falecer. 6 meses depois, a filha adolescente desse casal, esse homem que tinha sido assassinado veio a suicidar com depressão. Uma menina nova, 14 anos de idade, veio a suicidar, e a Sheila Wing estava em busca de Deus, e ela entrou na igreja. Um dia que foi um avivamento, quando eu falo avivamento gente, parecia que o céu tinha descido na igreja, porque quando eu faço o apelo, 12 pessoas vêm na frente. Glória a Deus. E dessas 12 pessoas que vieram na frente, meses depois eu batizei todas as 12 pessoas. Aleluia. E a Sheila Wing foi assim a primeira. Eu acho que melhor do que isso não tem, não. Acho que é só o céu, né, onde você vê a proclamação do evangelho, o contexto de vida da pessoa, e ter batizado a minha primeira ovelha e pessoa na América, uma americana. Olha, isso tem um simbolismo e tem um significado muito grande, porque mostra que o evangelho ele ultrapassa barreiras culturais. Gente, eu fui pastor mais de 7 anos no estado de Vermont, o estado mais branco da América. Diz que a América tem preconceito racial. Ó, vocês estão vendo meus olhos azuis, né? Vocês estão vendo aqui meus cabelos loiros, né? Vocês estão vendo, né, gente? Muita gente na América acha que eu sou indiano. Aí eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, da onde eu vim, a gente não adora vaca, não. A gente come as vacas tudo. Entendeu? É da onde eu vim. Então, assim, eu acho que melhor do que o testemunho da conversão da Sheila, eu acho que não existe, não. Já tive outras experiências, mas esse marcou porque eu estava numa ansiedade, eu estava num momento de questionar meu chamado e Deus... Foi 2 anos de espera, mas valeu. Valeu. Isso é lindo, né, pastor? Talvez alguém que vá nos assistir aqui ao vivo, nessa quinta, ou alguém que vai nos assistir mais tarde, de repente está passando por uma situação semelhante à da Sheila e achando que não tem mais esperança, e nós podemos dizer que Jesus Cristo é a esperança para aquele que anda desesperado, né? Ele conforta o coração partido,
ele quebranta, ele transforma, ele renova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso vale para os nossos dias também. A temática que o senhor se referiu à teologia, se referiu ao ensino, né? Quando a gente compreende e se depara com o pensamento que hoje no Brasil a gente tem uma carência na educação geral do Brasil. Nós também temos diversas linhas teológicas e eu compartilho do seu pensamento, né, da sua narrativa em relação, existe a teologia boa e existe a teologia má. Né, a gente vê hoje aí grandes programas de debates, que não é o caso do Papo de Fé. O Papo de Fé hoje é mais um compartilhamento de informações, mas ele não deixa de ter um viés de ensino, né? A gente tem então de compreender que então no Brasil, quando a gente está falando nessa questão de aprendizado, de ensino, da própria teologia, a gente vê um excesso em algumas igrejas de uma teologia má e uma falta de teologia boa em algumas. Quando a gente tange a questão objetiva ensino e aprendizado, hoje eu, brasileiro, nunca estive nos Estados Unidos. Eu tenho uma visão assim, que o ensino aí, tendo faculdades, referências no mundo como o melhor local de aprendizado, a gente tendo a compreender que os Estados Unidos se tem o que tem de melhor na área de tecnologia, desenvolvimento econômico. Claro, essa é a minha visão de fora, o senhor... Aí a gente entra naquela compreensão de poder falar sobre né? Como que está a questão do ensino teológico no local onde o senhor está? Excelente pergunta. Estamos agonizando por melhorias. O que acontece na América hoje? Deixa eu trazer para você uma realidade histórica e uma experiência que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu já cheguei aqui formado, eu tinha formação, mas não tinha formação daqui. Isso não é preconceito, deixar bem claro isso. A formação aqui é diferente. Por exemplo, um médico no Brasil, ele estuda 6 anos. Aqui é 11. Um pastor aqui, ele não é pastor só com curso de bacharel, ele tem que ter um mestrado em divindade. Então não são 4 anos, são 7 anos de estudo. Não vem me falar que 7 anos de exposição acadêmica, seja qual área que for, se isso não vai trazer um impacto melhor para o obreiro. Lógico que vai. Lógico que esse obreiro vai ter uma formação mais profunda. Você estuda muitos anos de grego, muitos anos de hebraico, e quando eu cheguei aqui eu tive um choque, porque um pastor americano, já numa idade que ele já tinha passado por 34 anos de ministério pastoral, ele já era o que a gente chama aqui de diretor de missões, que é uma função, né? Na Igreja Batista nós não temos bispo, né? Nós temos pessoas que ocupam algumas posições, e que o diretor de missões aqui na época, isso há 10 anos atrás, era como se fosse um pastor de pastores. E esse cara me ajudou muito, porque ele me falou assim: Lierte, aqui na América não tem espaço para amador. Aqui tem que ser profissional. E eu, assim, eu assustei, porque eu falei assim, poxa, como assim? Esse cara tá me chamando de mercenário da fé? Eu tenho que ser profissional da fé? Assim, a gente tem aquele choque. Mas isso me ajudou para quê? Para eu poder refazer o quê? Reinventar como ministro e entender que aqui existe um peso maior em estudar. Existe só um erro grave aqui na nossa educação norte-americana. E eu falo para vocês, existem muitos professores nos seminários aqui que passaram a vida no seminário sem nunca ter pastoreado. Esse é o grande erro da América, porque nós temos muita gente bom de teoria, mas péssimo de prática. Então, a primeira coisa, eu faço parte de um movimento da própria Convenção Batista que o quê? Nós somos pastores de igrejas locais e somos também educadores. Nós damos aula em seminário. É lógico que eu não vou dar aula de Velho Testamento, eu não vou dar aula de algumas matérias que requerem estudos mais profundos, como grego, como hebraico, mas peraí, teologia pastoral, ok? Evangelismo,
essas áreas onde nós temos uma prática pastoral mais acentuada, peraí, essa turma nossa que tem experiência na igreja que tem que ensinar. Porque aqui nós temos hoje um fenômeno nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem dos últimos dados, mas a média da idade de pastores nos Estados Unidos é 57 anos. Aonde eu estou, a média de idade é 60. Sabe o que significa isso? Daqui 8 anos, nós vamos ter uma necessidade tão grande de pastores aqui, porque não está sendo feita a renovação da turma que está chegando naquele momento de aposentadoria aqui, e a gente vai ter igrejas sem pastores. Por isso, hoje, na minha denominação aqui, nós começamos, eu faço parte do movimento do Centro de Multiplicação, que é o quê? Nós não somos um seminário, mas nós estamos treinando a nova geração de obreiros, que a partir do Centro de Multiplicação, onde existe latente, claro, uma chamada, uma vocação para esse indivíduo, aí sim nós fazemos a ação de o quê? De fazer a indicação e recomendação dessa pessoa para o seminário. Agora, qual que é a realidade aqui? Mais tempo de estudo, existe uma realidade aqui que a excelência é um valor, o americano não existe meia boca, aliás, não existe isso no inglês, olha que coisa interessante, não existe uma expressão na língua inglesa chamada de meia boca, de mais ou menos. E isso em todas as áreas, inclusive, aí olha que coisa interessante, inclusive na área teológica. Como eu disse, um pastor americano ele tem que ter o mestrado em divindade. Essa é a graduação mínima para que a pessoa ela esteja apta a ser ordenada para o ministério. E uma coisa interessante aqui que acontece, todas as universidades aqui, com exceção da Universidade do Estado de Vermont, onde eu fui pastor, todas elas foram um seminário. Você sabia que a mãe de todos os cursos das universidades americanas é a teologia? A mãe da medicina na América é a teologia. A mãe do direito na América é a teologia. E por termos essa caminhada, que a teologia foi o primeiro curso de muitas dessas instituições, como a Harvard University, eu levei o Clayton, o Dr. Clayton Kunz, na Harvard University. Né? Hoje é um seminário, hoje lá o seminário está bem fora dos padrões de Deus, mas lá já foi o primeiro seminário da América. A Yale também começou como seminário. A Yale surge para rebater a Harvard, que a Harvard já tinha virado por lá de lá, né? Sendo uma escola liberal, o avivamento em Canérica traz a Yale. A única coisa que eu gostaria de sugerir aqui na posição de pastor, de educador, é que qualquer pessoa que fosse pensar num seminário, que olhasse os professores. Como o pastor Jorge disse aí, olha, eu já dei aula, eu dou aula. Cara, não se matricule em escolas que tem um monte de gente que fala um monte de coisa, escreve um monte de coisa, mas nunca pastoreou na vida. Tem que ensinar, mas tem que viver primeiro. Uma outra coisa, o Brasil tem muitas instituições, tem uma que eu colaboro com ela, é a minha instituição de coração, que é a Faculdade Batista Pioneira lá em Juí, que o quê? Nós temos um monte de professores lá que são pastores, que estão ali, eles ensinando aquilo que vivem. E é o que me chamou a atenção na instituição. Eu tive excelentes professores, e olha que coisa interessante, os bons professores que tive, eles eram pastores. Inclusive, eu tive também professores que não eram tão bons assim, que nunca pastorearam na vida e que não tinham noção nenhuma do que era servir o corpo de Cristo. Inclusive, a gente quer convidar o Dr. Clayton para estar aqui com nós um dia desse, né? Só fazendo uma... Pode seguir seu raciocínio. O Clayton é um amigo, então eu vou falar com ele, tem que sim. Eu não sei se vocês sabem, mas eu posso falar do Dr. Clayton, assim, Ijuí hoje tem uma produção teológica tão assim excelente que me chamou a atenção porque uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem produção teológica e é um dos cursos, eu vou falar como batista, e o Fernando Brandão aí
que vai me chamar a atenção. Estive com o Fernando Brandão agora há pouco aqui, recebi ele aqui da Nova Inglaterra, mas o curso do Rio Grande do Sul é um dos melhores cursos batistas do Brasil, se não me engano, é o melhor pontuado pelo MEC. E vou julgar uma outra provocação para vocês. O MEC ter reconhecido o curso de teologia e as instituições teológicas terem corrido atrás para serem credenciadas para o MEC, olha, foi a salvação da teologia no Brasil. Vou falar por quê. Nós tínhamos perdido o fator excelência nas nossas instituições. Não sei se o pastor Jorge concorda comigo, mas foi uma bênção no sentido de que tinha muito pastor que não teve a oportunidade de ir na faculdade. E assim, poxa, você gastar 4 anos e não ter um curso superior, sendo que você estudou ali, isso foi para mim um ganho, coisa que na América, olha só, não tem como competir com o seminário nos Estados Unidos. O primeiro curso aqui foi teologia. E um amigo meu me disse, amizade boa é amizade velha. E vou parafrasear meu amigo dizendo, teologia boa é teologia velha. No Brasil, nós temos alguns problemas porque a nossa teologia é recente. Sim. Nós não temos uma escola de teologia que tem muitos anos, entendeu? A gente é muito influenciado. Poucas pessoas estão ousando fazer uma teologia brasileira. E aquelas que fizeram, seguiram outros movimentos, né? Eu não vou entrar aqui na questão do debate teológico, né? Mas enveredaram para o caminho do René Padilha, porque eu sei que tem padilistas aí que eu vou ter briga com eles também. Mas eu entendo que a missão integral, ela não pode ser uma asa do negócio, não. Quer dizer, ela é só uma parte, né? Mas nada contra também o pessoal da teologia integral aí não, viu? Mas eu tenho uma visão diferente, porque eu entendo que teologia é ciência. Agora, volta aqui para o meu amigo pastor Jorge, que está aí. Não larga a Bíblia, não, gente. Teologia é um braço da filosofia. Volta para a Bíblia. Eu sou da época, e eu me lembro muito bem de testemunhos daqueles irmãozinhos que aprenderam a ler e escrever lendo a Bíblia, e eles ganhavam mais gente para Jesus, e não tinha nem título, nem ordenação nenhuma, do que muita gente que tem muito diploma nesse seminário aí, que são só filósofos da fé. É verdade. Então, são extremos. Eu não gosto de extremos. Falando do René, eu tive o privilégio de debater com ele, olho no olho, lá em Areal, no Rio de Janeiro, um encontro da ABU, da saudosa Aliança Bíblica Universitária. Eu tinha meus 20 anos, pastor. E o René me saiu com umas lá e eu peguei a Bíblia e fui para cima dele. E ele teve que me reconhecer ali na hora. Eu disse, mas eu sou metido. O cara já era famoso naquela época ali, porque estava o evangelho social bombando na Europa, e aqui o dele, né, esse evangelismo integral, ele falando e tal, mas ele saiu com umas ali que não deu para engolir, né? Eu ali debati com ele, com a Neuza Etioca, assim, eu era meio metido quando guri, mas depois eu fiquei mais manso, fiquei mais calmo. Mas assim, a palavra, né, a importância. O senhor estava falando dessa questão do envelhecimento dos pastores, mas não é só os pastores, né? A igreja americana está envelhecendo como um todo. Eu vi esses dias um testemunho de um rapaz que foi fazer um movimento na Flórida. Aqui tem uma igreja, o pastor deve conhecer, chama Jesus Cop, né? Um movimento aqui no Brasil. E esse pastor foi lá convidado por uma igreja da Flórida. E ele disse que para encher a igreja de adolescentes, a igreja comprou umas pilhas de McDonald's para os jovens na igreja. Mas ele disse que dava $2 por cada um que estava lá. E mais outras coisas lá e tal. E aquele movimentão. E aí, quando começou a parte do culto, louvor, quando começou o movimento lá, enquanto estava a música do TikTok, aquele estilão,
louvor com movimento e tal, estava todo mundo ali. Quando entrou na parte da adoração, ele disse que os jovens imediatamente se voltaram para o outro, pegaram o celular, começaram a conversar, foram para as mesas e quando vem a palavra, a mesma coisa. Aí ele disse assim, eu fiquei apavorado. Ele disse assim, eu estou prevendo que as igrejas históricas, se elas não mudarem de atitude, em poucos anos elas vão morrer. Vão morrer, porque aqueles jovens parece que não têm compromisso nenhum com o Senhor. Você tem que pagar para eles irem na igreja. É essa questão de ir uma vez por mês. Aqui, no pós-pandemia, nós adquirimos um mau hábito. E é geral aqui na cidade, a gente conversa. Nós temos aqui o nosso COPEM, que é o Conselho de Pastores, né? Aqui nós estamos na Life Church, que é onde nós estamos usando o prédio deles hoje. Não sou pastor aqui, mas o pastor Jeter é o pastor aqui, faz parte do conselho. Nós temos uma comunhão grande. E assim as pessoas começaram aqui aí uma vez por semana na igreja, que para nós já é muito ruim. Mas tem gente que só vai num dos cultos. Ah, eu só vou nesse, ou só vou naquele, só vou no culto de oração, ou só vou no culto de celebração. E qualquer outra atividade que você faça é uma guerra para arrastar o povo. O povo acostumou a assistir live em casa, na pandemia, e o gaúcho já gosta de casa, né? Para tirar o vivente, como a gente fala aqui, de casa, não é fácil. Como é que está acontecendo isso aí? É real isso que o rapaz testemunhou ali na Olha, Flórida? infelizmente, existem igrejas, né, que estão reduzindo a questão da evangelização com ações humanas. E essas ações, isso é comum aqui, não só a questão do sanduíche de McDonald's, mas também a que a gente chama aqui de cartão presente, que é um cartão que vale ou $10 ou $20 para as pessoas comparecerem à igreja, principalmente esse adolescente. Você vê que está faltando aí o quê? Está faltando uma ação mais forte do Espírito, assim, da pessoa permitir Deus trabalhar na vida dele. Isso tudo é consequência, pastor, de uma das idolatrias que o americano tem. E você sabe, a idolatria é pecado. Que idolatria que o americano tem? O americano, ele é idólatra com relação a esporte. O que aconteceu com a igreja americana? Antigamente, as ligas aqui aconteciam até sábado. Aí, com as ligas até sábado, as pessoas começaram a ver que sábado enchia mais do que as ligas durante a semana, e as pessoas julgaram as ligas. As ligas são esportes aqui, futebol americano, basquete, hóquei, que aqui existe, na verdade, vários esportes, não é só a modalidade do futebol, do vôlei, e jogaram as ligas para o domingo de manhã. E o que aconteceu? Olha, a América, quando ela começa a ter essas ligas de esportes, todos os pais americanos acham que o filho dele vai ser o próximo Michael Jordan, que o filho dele é o próximo Tom Brady, que o filho dele... Todo mundo acha isso. Outra coisa, existe também uma crendice de que existem bolsas nas universidades com relação a esporte. Essas bolsas existem, mas para o seu filho alcançar essa bolsa na área de esportes, o cara tem que ser o Michael Jordan. É 0,00000 e bota 1% da meninada que consegue essa bolsa. E o que aconteceu? Começou a jogar e as crianças não começaram a aparecer na igreja, os pais também, e aquela coisa. A igreja americana, e eu faço aí um pedido para vocês, orem pela igreja americana. Eu oro pela igreja aí do Rio Grande do Sul, viu? Oro mesmo para a igreja do Rio Grande do Sul, porque eu entendo que Deus tem um mover aí no Rio Grande do Sul. A característica do Rio Grande do Sul, principalmente para a questão de chamada missionária, ela é grande. Mas olha alguns dados aqui para vocês entenderem isso. Olha, isso pós-pandemia. As igrejas hoje, ok? Nos Estados Unidos, ok? As pessoas aqui hoje na América, uma igreja hoje aqui na América,
Eu estou falando as igrejas com a frequência média, ok? De atendentes com menos de 50 anos, ok? Praticamente, nós temos hoje aí uma maioria, só 31% de todas as igrejas que tem aí atendentes, aí 31% de pessoas com menos de 50 anos. Então, significa o quê? Um envelhecimento da igreja. A igreja hoje é coisa do avô. Sim. E nós estamos passando por um momento aqui, porque a geração do meu pai, que são os baby boomers, essa geração que banca a igreja aqui. Se essa geração Deus começa a recolher para a glória, a voltar para casa, como é que vai ficar a parte financeira da igreja americana? Sim. Outra coisa, você vai ver muita gente fazendo viagem missionária nos Estados Unidos, mas são as pessoas da idade do meu pai. Dificilmente vocês vão ver uma pessoa da minha idade ou mais novo do que eu. Eu estou com 44. Uhum. E aí o cara vai responder para mim o seguinte: não, mas é porque ele está sacrificando para a família, ele tem família nova. Oh, peraí. A gente está perdendo aí porque o trabalho hoje, o dinheiro hoje, é o grande Deus da América. Sim. E o americano, além de gostar do esporte, ele adora mamon e ele vai vivendo essa vida. E a minha tristeza é, quando o cara vem para a igreja, ele já está já com essa média aí no final já da vida dele, e ele já está já com muita doença, e por aí nós temos aí um roteiro aí que não é um roteiro que Deus tinha para a vida dessa pessoa. Sim. Mas, infelizmente, pastor Jorge, tem sido a estratégia de muitas igrejas. Porém, eu tenho um remédio para isso. Não sou dono de farmácia, mas eu entendo que os nossos jovens é coisa que a gente faz aqui. Os nossos jovens precisam ter uma experiência com Deus, eles precisam participar da vida da igreja. Na nossa liderança como igreja local, os irmãos jovens, eles também fazem parte da mesa de discussão de coisas da igreja. A gente reparte a responsabilidade com eles. E uma outra coisa, vou lembrar de um livro chamado O Deus Esquecido, da Forgotten, do Francis Chan. Ok? Eu não sei se chegou no Brasil ainda, O Deus Esquecido. É a questão do Espírito Santo. Existe um preconceito tão grande com o Espírito Santo que o Espírito Santo é só para pentecostal. Como assim? E pastor não pode falar do Espírito Santo porque ele é pentecostal. Como assim? Não. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que está na terra trabalhando. Sim. E eu entendo que quando a pessoa tem uma experiência com Deus, o McDonald's fica desse tamanho, Sim. o trabalho dele fica desse tamanho, e a paixão dele com relação ao esporte fica desse tamanho, e as coisas de Deus, fica desse tamanhozão assim. É verdade. Eu acho que o que está faltando é nós estarmos proclamando o evangelho com mais ousadia, e eu já vi conversões na América, de americanos. Ontem mesmo eu estava visitando um irmão indiano. Sim. Eu nunca pensava que eu estaria pastoreando indiano. E, gente, quando esse povo converte, esse povo sai do hinduísmo, brother, bota um povo bom para orar, um povo bom para buscar a Deus, um povo apaixonado com Jesus. E falo para vocês, o que está faltando hoje na igreja americana, e aí eu faço voz com Francis Chan, no livro dele, da Forgotten God, Deus Esquecido, é uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo, vou falar para vocês, o Espírito Santo vai bagunçar a vida da gente, tá? É verdade. É verdade. O Espírito Santo vai tirar nossas regras, os nossos sofismas, o Espírito Santo vai mexer com a gente, ok? Vai mexer com a sua agenda pastoral, ok? Mas, gente, sem ele é impossível. É impossível a gente fazer a obra sem o Espírito Santo. É verdade. E fazendo um link no que o senhor estava falando, eu me lembro daquela passagem de Gálatas, né? Que ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, cantando e salmodiando entre vós. A importância, aí fazendo um link naquilo que o senhor está falando, a importância da comunhão para esse encher do Espírito Santo. Quão é importante esse relacionamento, não só vertical,
mas também horizontal, né? O relacionamento vertical ele vai afetar os relacionamentos horizontais. Mas eu queria, já nós partindo pro final, né, Wellington? Queria fazer um disclaimer para aqueles que estão nos ouvindo, assim, porque talvez dê a entender que a gente está falando mal da teologia ou desprezando a teologia. Não, a gente está falando mal da má teologia, né? Porque talvez tem muitas pessoas aqui que nos ouvem que até tem um certo receio com a teologia. E realmente deve ter receio com a teologia, com a má teologia, né? Hoje a gente tem as teologias identitárias, tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da missão integral que a gente falou aqui, tem várias teologias más, mas existem as teologias boas. E a gente que está falando aqui, é interessante fazer esse disclaimer. Por quê? Porque o Wellington é formado em teologia, o pastor é formado em teologia. Eu tenho um grande sonho de um dia, né, estudar teologia, porque eu gosto muito. Eu estudo, nunca tive num seminário, mas eu gosto muito de estudar, gosto de ler livros a respeito. Desde que eu sou crente, eu sempre fui apaixonado pela teologia. E a teologia, como o pastor tem falado, ela é importante aplicada na prática. Eu acredito que é isso que a gente está sendo tentado falar. A teologia bíblica, que fala da prática do amor. Se a teologia, como o pastor falou há uns programas atrás, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para a gente chegar naquilo que Deus quer que a gente faça, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, eu acredito que esse disclaimer se faz importante para os nossos ouvintes não também ficarem com aquela visão. Opa, o pastor lá disse que a teologia é ruim, então nunca vou para um seminário. Não, eu sei, mas é que... Sim, mas é importante a gente também fazer essa ponderação, explicando que a boa teologia ela vai ser muito bênção nas nossas vidas e Deus quer que a gente se aproxime cada vez mais dele e a gente só vai fazer isso entendendo e buscando mais a palavra dele. É a maneira da gente se comunicar com Deus, entendendo cada vez mais a palavra dele. E a teologia é uma ferramenta para que a gente chegue nesse ponto. Não tem como a gente pegar a Bíblia, ler a Bíblia que foi escrita há 2.000 anos, há 5.000 anos, passar e trazer para o nosso mundo sem a teologia nos ajudar. Por causa que tem coisas que a gente só entende a partir do momento que a gente entende por que ela foi escrita, para que ela foi escrita e qual que era o intuito. Senão a gente vai, né, pode usar a Bíblia daquilo de maneiras que a gente quer, distorcendo como muitos têm feito. Eu não sei, o Elton quer contribuir com algo? Não é exatamente isso. É uma onda de que a gente vê que acrescenta. Interrompendo um pouquinho, desculpa interromper, porque assim, uma das coisas que eu pensei em fazer esse disclaimer também é porque assim, no nosso país, muitas igrejas, principalmente as igrejas mais do viés pentecostal, tem esse que a teologia, que a teologia esfria, né? Esse é uma coisa que me veio na cabeça agora. Que a teologia, ela vem para esfriar o crente. E, de fato, se for uma má teologia, ela vai te esfriar. Mas a teologia em si, ela não vai te esfriar. A teologia vai te levar, vai ser uma ferramenta para te levar a compreender mais aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, né? E ela é uma importante ferramenta nesse sentido, de entender aquilo que Deus falou. A gente só tem duas formas de se comunicar com Deus. Entender Deus. Entender Deus não. Se relacionar com Deus. É ouvindo a sua palavra, através da Bíblia, e orando. Falando com Ele, apresentando nossas questões para Ele. Agora, desculpa te interromper. Bem, pastor, o senhor né, então compartilha da importância da teologia, claramente, que fique muito bem claro, né? Que toda narrativa relacionada à teologia se faz na questão da má teologia. A gente sabe que aqueles que compartilham da formação em teologia, muitos de nós teólogos, eles gostam de criar teses, né? Até mesmo reescrever a Bíblia, né? A Bíblia segundo fulano de tal. E isso é o que torna, às vezes, isso não é mérito somente do curso de teologia. Em qualquer faculdade a gente tem profissionais que interpretam de forma equivocada a própria formação, né? E aí a gente tem, dentro dos viés que o Júnior fala, né, na questão das ciências da religião, que vai estudar a religião como um todo, que foi o foco dos 5 anos que eu estudei teologia, né? Eu me tornei então teólogo, mas com um princípio não dogmático, né? Não seguindo uma linha específica, mas sim tendo a capacidade de compreender a leitura dos textos sagrados, mais voltado na questão das ciências da religião. Nesse ponto que eu me refiro, que eu já faço a minha última pergunta ao senhor, que eu gostaria que o senhor comentasse de uma forma objetiva para a compreensão de todos, a gente vê que existe uma tendência aqui no Brasil, principalmente da teologia da supergraça ou hipergraça, talvez ao senhor tenha algum outro nome,
que possa se fazer tudo e qualquer coisa e pela graça sou salvo de uma forma universal. Então aí a gente anularia diversas passagens bíblicas que a gente compreende dentro da historiografia bíblica, que a Bíblia nada mais é que uma regra moral e ética para a sociedade, né? Então, se a gente anular toda essa questão, nós estaríamos tirando toda a história de que serve para ensino para nós, não como regra, mas de história no princípio, aonde errou, não errem vocês que vierem depois de mim. Hoje aí, nos Estados Unidos, essa mateologia, ela está muito impregnada, principalmente nesse ponto, sendo bem objetivo, da distorção do uso do dízimo, pastores tornando igreja como empresa, provendo apenas do seu autossustento para isso e não pensando na obra. Isso existe aí também, pastor? Demais, como eu disse, muita coisa que acontece aí no Brasil. O Brasil é uma caixa de reverberação da teologia como um todo, da boa, da ruim. Mas eu quero dizer que tem vozes aqui da América que não tem mais força mais e vai achar aí lugar nos Brasis da vida, ok? Tem gente que já foi uma pessoa que tinha uma voz na América e de repente agora ele parte aí para outro território. O que a gente vê no Brasil e assim em outros lugares, e talvez é uma coisa da nossa cultura latina, nós temos muita facilidade em apegar com coisas, respostas rápidas. Ô pastor, então retornamos, né, depois de uma pequena queda no sinal aí. Conclua o que o senhor dizia, por favor. Não, infelizmente o Brasil, ele é uma caixa de reverberação daquilo que é produzido aqui no norte e absorve coisas boas e coisas ruins também. Por exemplo, figuras como o Kenneth Hagin, que produziram teologias daquela força do pensamento positivo, quase assim, são figuras aqui que ninguém fala mais. Mas você vê países latino-americanos e alguns lugares da África, é a teologia que o pessoal come. Na verdade, e aí eu falo, a teologia séria vai fazer você melhorar espiritualmente, vai fazer você voltar para a palavra, voltar para a Bíblia. Não vai pegar amuletos. E uma outra coisa, a ausência de ensino, como a questão da teologia do sofrimento. Existe uma teologia para isso. A teologia que vai olhar, agora mesmo há pouco eu estava olhando o livro do Apocalipse, aquelas pessoas que ficarão nos últimos dias, aqueles que vão ser fiéis, ok? Que vão estar realmente pagando um preço. E quando a gente pega nisso daí, aí vai ter aquele, né, que se apoiou na graça tal forma, não, mas Jesus já pagou todo o preço. Espera aí. Jesus já pagou o preço para a minha salvação, mas a minha escolha, o meu estilo de vida, se eu sou um discípulo de Jesus, que eu não vou renunciar a algo, não vou abrir mão de algo e só vou ficar ensimesmado, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de fé é essa? É uma fé rasa. E aí você vê aonde chega, na verdade, o ensino realmente da palavra, o ensino realmente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, é coisa com profundidade. E uma das coisas que eu não estou vendo, na verdade, são poucas as vezes que eu escuto isso. Onde que está o ensino para nós sermos crentes mais piedosos, para nós sermos crentes mais humildes? A humildade não é algo fácil para você cultivar a nível pessoal. Ser parecido com Jesus é uma jornada. E não é, na verdade, só uma aventura ou um êxtase que a pessoa tem. Não. A pessoa que vem para Cristo, ela tem que mudar. E mudar de maneira radical. É a maneira que eu vejo, e nós temos aqui esses problemas aqui também. Pastor, a gente já segue num tempo aí do ritmo do final do programa, né? Nós temos um tempo tanto quanto limitado, mas eu queria, da minha parte aqui, já me despedir do senhor, dizer que foi um prazer imenso, né? Como é bom conversar com alguém que consegue compartilhar tanto conhecimento de uma forma prática, de uma forma com que a gente consiga aprender, né? Trazendo essa cultura do que o senhor está vivendo aí, compartilhando conosco.
a gente só vai conseguir melhorar uma sociedade, melhorar a nossa qualidade de vida quando a gente conseguir acrescentar informação útil, teologia boa, né? E essa cultura melhor com que a gente se liberte das chamadas fake news agora, né? Que tanto o senhor comentou, o senhor inclusive aprendi algo. Eu imaginava que o esporte e as bolsas de estudo era algo fácil. Acabei de aprender que não vou mais cometer nenhuma fake news. Aprendi muito e esse foi um dos pontos que mais eu fixei aqui nas suas últimas falas. Então, pastor, realmente muito obrigado por senhor disponibilizar esse tempo. Vou passar aqui já para o Júnior, tá? Foi um grande prazer, pastor. Prazer nosso, meu irmão. Estamos aqui para servir. Pastor, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua disposição aí. Né, eu falei, já me respondeu muito rápido. Eu achei que não seria tão rápido assim que o senhor me responderia e eu fico grato a Deus por ter esse momento. Com certeza foi muito engrandecedor para mim. Para mim está sendo um privilégio participar de todos os papos de fé, né? Tendo aí o pastor Jorge, o Wellington aí com nós e cada convidado tem agregado mais e eu agradeço a Deus pela sua vida também e eu vou orar com certeza pelo senhor e vou com certeza fico muito alegre. Da outra vez que o senhor já veio aqui, o senhor já acendeu uma coisa assim na pregação do senhor, talvez o senhor nem lembre direito, mas já me tocou uma coisa assim que talvez é o que faz hoje eu estar aqui no Papo de Fé, né? Que é o que o senhor falou sobre a questão da comunidade, de a gente ser a diferença na comunidade onde a gente vive. Então tem um pouquinho do dedinho do senhor também na pregação que o senhor deu hoje eu estar aqui. Mas eu queria agradecer muito pela sua presença, que Deus abençoe o senhor e que recompense ricamente a sua presteza aí por estar conosco. Então, passo aqui, pastor Jorge. Foi um privilégio, pena que não pudemos conversar quando esteve aqui na nossa Santa Bárbara do Sul, mas outra vez que vier, com certeza a gente pelo menos um cafezinho vai poder tomar junto e conversar um pouco sobre a obra do Senhor. Amém? Pastor, eu queria lhe propor o seguinte, já que estamos aqui e o senhor tem falado de nós orarmos pela Igreja da América, eu vou orar pela Igreja da América e pedir que o senhor ore pela nossa Igreja do Rio Grande do Sul. Amém? Para nós encerrarmos o programa. Que alegria, viu? Pastor Jorge, para mim é alegria total. Wellington, rapaz, que bênção ter esse tempo com você e com Paulo Júnior. Né? Aprendi também, a vida cristã é uma vida de compartilhamento. E para mim estar no Rio Grande do Sul agora com vocês, é assim que eu sinto, para mim é uma alegria muito grande. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento, estar aqui, Pai, com meus irmãos gaúchos, com meus irmãos, meu Pai, galderos, com meus irmãos, meu Deus, que tem, meu Deus, uma visão de mundo, Senhor, tão, meu Deus, tão voltada para a comunidade, tão voltada para a realidade, para os valores deles. Jesus, Tu és tremendo, Pai, que o Senhor levanta, Jesus, cada povo de uma maneira diferente, mas, Senhor, cada um, Pai, de nós temos algo, Senhor, para trazer e, meu Deus, para levar para a cruz. Para trazer, meu Pai, mas também, meu Deus, para fazer, meu Deus, uma leitura daquilo, Pai, que o Senhor, Pai, fez por nós há mais de 2000 anos atrás, foi morrer por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu pelos gaúchos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor salvou também os gaúchos. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, continue abençoando a igreja no Rio Grande do Sul. Essa igreja, Pai, que tem características tão peculiares. As pessoas, Jesus, desse estado, Senhor, que reflete, meu Pai, o valor de tantas tradições. Mas, meu Deus, usa esse povo para a tua glória. Usa essa cultura para a tua glória. E eu peço ao Senhor, Jesus, que o Senhor venha incendiar ainda mais homens, mulheres, pessoas, meu Pai, com a paixão do Senhor, para que, meu Pai, a evangelização, o discipulado, Jesus, e a boa notícia do Evangelho, que elas venham, Pai, a decidir, a gastarem suas vidas na proclamação de Jesus a este povo gaúcho. Dos extremos, Jesus, de Porto Alegre até a última cidade do estado. Jesus, de Juí, Pai, meu Deus, a Santa Bárbara do Sul e além de Santa Bárbara do Sul. Amém. Que o Senhor venha usar também, Pai, o povo gaúcho para viver a grande comissão, para alcançar também as nações da terra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai amado, queremos agora orar, Senhor,
pela igreja na Nova Inglaterra, Senhor, pela igreja América, Senhor, como um todo, Pai. Ó Deus, clamamos que Tu levante jovens apaixonados por Ti, ó Deus. Jovens, Senhor, que com a mesma disposição que se dispõem a ir lutar no outro lado do planeta para defender a liberdade, para defender, Senhor, os valores, que também se disponham a entregar suas vidas, Deus, para plantar a semente boa do Evangelho no seu território, Pai. Clamamos, Senhor, que Tu levante, Senhor, através da vida do Teu Filho, guarda ele, guarda a sua família, guarda a igreja que ele pastoreia, Deus, debaixo da cobertura preciosa do Teu sangue, Jesus. Esteja com ele, esteja provendo suas necessidades emocionais, suas necessidades financeiras, Pai, as suas necessidades, Senhor, pessoais. Esteja, Senhor, trabalhando dentro do lar do Teu Filho. Esteja trabalhando, Senhor, nos discípulos que Ele está formando nesse tempo, Deus. Que Tu levante, Senhor, uma juventude avivada. Oramos a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti por uma América que volte a ser aquilo que ela foi, ó Deus, um celeiro missionário para o planeta, Pai. Que levante, Senhor, jovens apaixonados, jovens dedicados, homens e mulheres que gastem a sua vida no bom trabalho, ó Deus, que é plantar a semente poderosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graça, dá arrependimento, dá salvação, dá comunhão, crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pastor, muito obrigado, então. Obrigado vocês, gente. Um abraço aí, Wellington, um abraço, Paulo, um abraço, pastor Jorge. Deus abençoe vocês.